Mas vamos falar 10 minutos aí de Monjaro Nutrição, rendimento no treinamento. Por que você não deve chegar de cara e entrar no Monjaro sem nenhum tipo de cuidado, né? Falando assim, não, mas eu quero emagrecer, eu quero perder peso. É muito difícil explicar isso para quem não treina, porque quem não treina não tem o parâmetro de eficiência, de desempenho. Só quer perder o peso. O que as pessoas que não treinam, elas percebem mais ou menos, tá? É a disposição para fazer as coisas no dia e o que é, isso é óbvio, né? Porque eu acho que é uma atividade física que todo mundo faz, de preferência, né? Atividade sexual. Então essas duas coisas, ó, fazem... Teve um paciente que me procurou, porque ele foi usar sozinho o Monjaro comprado dos esquemas, e ele ficou 3 dias de cama, que ele falou, Paulo, eu não conseguia levantar, eu não conseguia sair da cama. Eu tava pensando em ir pro hospital. Desculpa meu cabelo desarrumado, mas ficou bom, né? Thiago Bianco, bravo. Ele falou, eu não conseguia levantar da cama. Por quê? Porque ele olhou aquela condição e ele falou, tô com mais de 100 quilos, vou tomar a dose menor? Já vou começar mais ou menos da metade. Ele foi direto na dose de 10 miligramas. Não deu outra. Ficou 3 dias de cama na casa dele. E aí ele veio assustado, porque aí ele escutou o diabo de todo mundo. Escutou da mulher, escutou dos filhos, cara. Falei, o que você tá fazendo, né? Porque a priori parece, né? É um remedinho. Cara, todo remédio é um veneno que você aplica numa dose para ele te cuidar e não te matar, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Isso é uma observação, isso é uma consciência muito importante. E finalmente, pessoal, tem a questão sexual. Eu acredito que talvez nem todo mundo tenha uma vida sexual tão ativa, outras pessoas elas talvez não valorizem tanto o que é a vida sexual. Mas, cara, quem são as pessoas que mais querem emagrecer? Começa a pensar comigo. Não é aquela galera da faixa dos 35 aos 55? O que essa galera da faixa dos 35 aos 55, sob estresse, obesidade, já reclama? Já reclama de problema sexual. Minha libido não tá legal, o nível de satisfação que eu tenho não tá legal, eu não consigo ter, às vezes o homem, ele não consegue ter uma função erétil adequada. Então, o cara lá, às vezes por causa da obesidade, às vezes por causa da síndrome metabólica que vem com a obesidade, é um cara que não tem uma ereção legal, e aí alguém já comentou com vocês isso, eu tenho certeza, isso é uma das coisas que os caras têm mais pavor, é eles perderem a rigidez da ereção durante o ato sexual. O cara começa bem, começa a patinar, começa a ficar meio barro, meio tijolo. Alexa, você sabe o que é meio barro, meio tijolo? Não sei como posso ajudar. Nem a Alexa sabe como pode ajudar. Você imagina a hora que o negócio regaça, quem que vai conseguir te ajudar isso daí? Aí você vem com uma droga que diminui tua percepção de energia disponível. O que você acha que acontece? Exatamente. O Guilherme, ele já trouxe para o automobilismo. Começa a deixar o carro escapar na curva. Não tem perdão na internet, velho. Esquece. Eu vou lançar um desafio. Nos comentários da live, deixa aí o seu sinônimo automobilístico para perder a potência da ereção. Eu sou o primeiro. Começa a falhar a ignição. Tá, da fila não funciona pra isso não, irmão. Aí o bagulho fica sério. Só, fulano só sente a cara inchada. A gente ri, mas na hora deve dar um pânico, hein? Já pensou? E agora? Vai! Acelera! Irmão. Anderson Silva, tá acelerando o pneu em marcha lenta. Pneu murcho. Na reta. É verdade. Cara, quando você tá com o pneu murcho,
O carro dança, 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 você não sai do lugar, só parece que você vai no muro. Acho que deve ser essa sensação, tipo, tô aqui, socorro! RPM vira RPH, rotação por hora. Ó, isso aí já jogou pra tudo pra cima. O câmbio pode querer engatar ré. Se o cara começar a querer engatar ré no meio do processo, aí é ruim, hein? O que ele vai falar? Não, sua vez agora. Queima a junta do cabeçote. 2 voltas o pneu murcha. Nossa, jogar sinuca com corda. Jesus! 2 acelerado, o carro derrapa. Não existe perdão na internet. Se você assiste essa live, você tem que saber que não existe perdão na internet. Para ninguém, tá todo mundo, ó. Voltando. Então esse é o grande problema, né, de qualquer análogo de GLP-1. Né? Do liraglutida, que foi o primeiro deles, até o Mounjaro, que é o mais eficiente. E que será também da retatrutida, não tenha dúvida nenhuma, porque isso é uma característica dos análogos de GLP-1. Né? E como eles mexem, e aí é outro cuidado importante. Vocês sabem que estudos recentes estão mostrando que o uso de Mounjaro, por exemplo, ele diminui a vontade de fumar e a vontade de consumir álcool. O cara começa a tomar Mounjaro, começa a diminuir cigarro e começa a diminuir bebida alcoólica. E por que isso? Porque provavelmente deve ter alguma ação do GIP, do peptídeo inibitório gastrointestinal, sobre a área de recompensa, e aí aquilo que te dá prazer começa a dar menos prazer. Aí é um problema sério. Aí é um problema sério porque é uma modulação da sua percepção de satisfação. Aí a coisa fica brava. Você começa a não gostar tanto daquilo que você gosta, entendeu? Então, essa é uma parte que a gente não consegue corrigir. Então você fala assim, então eu vou repor testosterona. Não é o mesmo mecanismo. Esse que é o grande problema. Você está lidando com coisas, com mecanismos diferentes. E olha o prenúncio do desastre. A testosterona ela é ansiogênica, porque ela ativa os neurônios, uma região chamada amígdala no cérebro, que cuida da nossa ansiedade, da nossa agressividade e da nossa compulsividade. Então imagina que você tem um negócio que tira a tua capacidade de percepção de prazer, mas ao mesmo tempo ele aumenta a sua ansiedade. Vamos voltar lá que a gente estava dando risada da situação do ato sexual. Você acha que é aquela hora de você ficar ansioso? Imagina se você está meio afim, assim. Já que estamos aqui, beleza. Só que aí você não consegue performar, aí você começa a ficar ansioso. Já vem aquele coração batendo no pescoço aqui, querendo sair pela boca. Você acha que você vai conseguir alguma coisa, bro? Então, essa é a questão, né? A gente tem que olhar para as pessoas e ver aonde elas encontram a percepção de desempenho delas. A galera que treina, quando você tira 500 calorias da dieta de base dela, ela já sente o treino fazer isso aqui. Puf, já não consegue fazer a mesma carga, já não consegue fazer a mesma quantidade de exercício, já não consegue recuperar para o treino seguinte. Então, durante a semana, a pessoa vai mergulhando naquilo que é a capacidade de treinamento. Tanto que muitas vezes o professor ele tem que fazer um tipo de periodização que inclua, por exemplo, dia de descanso entre alguns dias de treino. Às vezes o cara tem que até treinar um dia e descansar outro, senão ele não tem condição de seguir para frente. Essa é a grande dificuldade que, quando você usa qualquer análogo de GLP-1, incluindo Mounjaro, inadvertidamente você cria para o teu professor. E evidentemente, se você treina menos, qual que é o teu rendimento? Se você treina menos, você rende menos. Em vez de você desenvolver sua musculatura e ficar mais definido, junto com a perda de gordura, quando há, o processo acaba sendo o inverso. Você diminui tanto o seu treinamento que você entra num processo de destreinamento. E no destreinamento, pessoal, a gente perde músculo adaptado. Se você tem uma musculatura vasta e você, ou pelo menos, que já seja suprafisiológica, né, você começa a ter uma queda do estímulo que vai fazer essa musculatura deixar teu corpo, simplesmente assim. Então não é que você vai perder músculo, mas é que você não vai conseguir sustentar a sua musculatura. Acho que a grande chave aí, PT Cadu, é você... Bom, em primeiro lugar, trabalho em conjunto. Né? Tá, o paciente tem obesidade, tem síndrome metabólica, tem resistência à insulina, às vezes tem até diabetes, né? Vamos entrar com Mounjaro.
Beleza, vamos entrar com o Monjaro, então vamos. Então, nutricionista, treinador, vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso é um combo. Então, como é que é esse cara o melhor possível num consumo energético, muitas vezes mais de 1000 calorias menor? Por quê? Porque uma das coisas que o Monjaro vai tirar, ou a gente espera que ele tire, é o picking, né? É a pessoa com o dentinho doce, com a boquinha nervosa, que não consegue parar de comer, que não consegue controlar a comida na oportunidade, que tem aquele docinho guardado na gaveta, que tem aquele rango guardado em, sei lá, ou costuma descer na cafeteria para comer alguma porcaria. Então tem essa grande situação. E aí o que o nutricionista vai fazer? Vai priorizar alguns tipos de alimentos e principalmente ajustar horários, né? Colocando, por exemplo, 60% a 70% do consumo alimentar nas 8 horas que englobam o treinamento. Você treina, por exemplo, meio-dia, então você vai comer 60% a 70% das calorias entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. Por quê? Porque está dentro do treino, né? Antes do treino para te preparar, depois do treino para te recuperar, e o resto a gente faz um esforcinho, porque se o paciente ele não conseguir comer nesse horário, o dano não é tão ruim assim, você consegue ajustar. O que o treinador ele vai fazer? O treinador normalmente vai diminuir o que é o nível de desgaste para investir no nível de sinalização. Como que a gente faz isso? Por isso, mais estranho que pareça, a gente aumenta a intensidade e tira um pouco no volume. Só que não é simplesmente, cortei 4 séries do treino. É você fazer isso compensando com qualidade de estímulo. Então, é um paciente que vai sair daquele treino típico, 4 séries de 8, ele vai partir para um SST, ele vai começar a fazer cluster set no meio, ele vai fazer no meio do treino, ele vai terminar com drop set, strip set. Então, fica um treino bem mais técnico, um treino bem mais complexo nesse sentido, tá? Por isso que a gente senta pelo menos os 3 para a gente fazer isso, né? A coisa fica mais difícil quando você tem lesão no meio. Aí fica muito difícil, tá? Essas coisas são complicadas. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?